cristão é reconhecido pelas obras de bondade, não pela maneira de rezar e falar. Olá, paz e bem. Hoje, quarta-feira, dia 27 de junho, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção, para vivermos um dia abençoado e feliz. Ó Senhor, no início deste dia venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Desejo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Desejo ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos, Senhor, a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus nos alerta para termos cuidado com os falsos profetas. Que o Espírito Santo seja a nossa luz e nos ajude a compreender o Evangelho com os dons da sabedoria e do entendimento. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual é a temática central da narrativa? Procure fazer a leitura do Evangelho de hoje de uma forma calma, frase por frase, atentando-se ao modo como são descritas as ações. Deixe-se iluminar por outros textos bíblicos, recordando-os, para que o ajudem na compreensão deste. Estamos ainda no Sermão da Montanha. O texto do Evangelho de hoje é a última parte da conclusão do Sermão da Montanha. O que conta para Deus é o bem que praticamos. Isso mesmo. Nossa maneira de viver e de conviver é o parâmetro para saber se realmente rezamos ou se realmente acreditamos em Deus, que é o supremo bem. O texto do Evangelho de hoje serve de verificação para as nossas práticas diárias. Afinal, quem é o verdadeiro cristão? A palavra de Deus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Mais uma vez aparece no Evangelho a dialética entre o dizer e o fazer. Santa Teresa de Jesus dizia que os mais belos pensamentos nada são sem as obras. Porém, o Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, olha mais o amor com que são feitas. Há quem fale continuamente de Deus e logo se esquece de fazer sua vontade. Há quem se faça a ilusão de trabalhar pelo Senhor, mas logo, no dia das contas, no dia da verdade, acontece que o Senhor não o conhecerá. Vai dizer: jamais vos conheci, afastai-vos de mim. Dizia Santo Agostinho: reza bem quem vive bem. Por isso existe o perigo de uma oração que não é traduzida em vida e em compromisso. Por essa razão, o sábio chegou a dizer:
Não há nada que seja mais perigoso do que a oração, porque leva quem reza a assumir os compromissos da se não rezar em vão. Existe da palavra que não se converte prático e operante. Deus fala bem claro neste evangelho. Os que falam bem, rezam bem, os que oram e não fazem, não entrarão. Em outras palavras, a oração precisa ser transformada em compromisso. Rezemos diante de Deus como uma criança, mas logo voltemos à nossa vida com nossa responsabilidade de adultos. O final de toda oração adulta é um só. Amém, isto é, aceito a realidade e minha responsabilidade diante dela. Jesus não quer que os cristãos cultivem somente a relação com Ele, e sim que sejam seguidores, que unidos a Ele trabalhem para mudar a situação da humanidade. É viver de acordo com a justiça e a caridade. Onde há justiça, não há pobreza nem exclusão social. Devemos ter sempre a cabeça fria para analisar bem os acontecimentos na nossa vida e ao nosso redor. Ter o coração sempre quente para amar, acolher e ter a mão sempre larga para ajudar e para abraçar num abraço de reconciliação. A palavra de Deus nos convida a descermos ao fundo do coração para descobrir nele a nossa maldade ou a nossa bondade, a nossa mentira ou a nossa verdade, nossa veracidade ou nossa falsidade, a nossa esterilidade ou a nossa fecundidade. A palavra de Deus precisa nos desarmar para nos vermos como somos. Portanto, sua palavra, através do Evangelho de hoje, Jesus denuncia uma dissociação frequente, muito perniciosa, prejudicial. Uma vida cristã fundada nesta dissociação é como uma casa construída sem fundamento. Por isso somos alertados que existe o perigo de uma oração que não se traduz em vida e em compromisso. Existe o risco de uma escuta da palavra que não se converte em nada prático e operante. Existe o risco de certos momentos comunitários que se fecham em si mesmos, sem nenhum compromisso. A oração, a escuta da palavra de Deus e o encontro comunitário são a raiz da praxis cristã. Porém, a raiz deve germinar e produzir frutos. Ninguém planta trigo sem esperar colher seus grãos. Ninguém pesca sem esperar apanhar peixes. Porque, às vezes ou muitas vezes, a oração se encerra em si, a escuta da palavra de Deus não se traduz em vida e o encontro com os irmãos não se abre ao mundo? A resposta implicitamente se encontra na própria palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Por servir a dois senhores, a pessoa, depois de servir a Deus com oração, com a escuta da palavra e com a reunião eclesial, logo serve ao mundo e a si própria com as opções concretas e cotidianas da vida. Precisamos estar conscientes de que não existe verdadeira fé sem empenho moral. A oração e a ação, a escuta e a prática são igualmente importantes. Há 3 coisas indispensáveis para a vida de um cristão. Primeiro, escuta atenta da palavra de Deus com oração, prática da vontade de Deus e perseverança até o fim, apesar das tempestades da vida. O Evangelho deste dia quer nos dizer que não importa dizer Senhor, Senhor, nem falar em seu nome, nem sequer fazer milagres. O que importa, na realidade, é a prática da palavra, o fazer, as obras. Não o dizer, nem o pensar, nem o rezar, nem o pregar, nem fazer milagres. A prática é a rocha. Por isso é firme até diante de Deus.
As obras boas praticadas em nome de Deus são verdadeiros sinais da abertura diante da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que o texto diz a você hoje? Neste passo da leitura orante, coloque-se à disposição da palavra para perceber o que o Senhor tem a lhe dizer. Leia novamente o texto, deixe-se tocar por ele, e identifique a mensagem de Deus para você. O Senhor nos chama a ouvir e a praticar a sua palavra. Hoje fazemos memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A ela recorremos e confiamos a nossa vida e o desejo de viver a palavra e os ensinamentos de seu Filho Jesus que acabamos de meditar. Rezemos juntos. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem das Virgens, como a mãe recorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Resuma a sua oração em uma palavra, para vivê-la durante este dia. Meu novo olhar é atento aos ensinamentos de Jesus, à sua verdade e aos frutos que devo produzir hoje. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós, que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-nos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O cristão é reconhecido pelas obras de bondade, não pela maneira de rezar e falar. Tenha uma abençoada quarta-feira, forte abraço a você e fique na paz.